Uma ótima tarde a você, estamos hoje aqui pelo Agrocanal, lá no canal do Boi tem leilão, você está acompanhando, você pode fazer negócios por lá. Vou até pedir para minha equipe preparar, daqui a pouco a gente coloca um pouco do que está acontecendo no canal do Boi, mas por lá vem a nossa agenda de leilões, um grande evento neste momento por lá, e por aqui você acompanha as notícias, os destaques do agronegócio brasileiro, pelas antenas parabólicas, também no portal sba1.com, você acompanha no Facebook do Agrocanal e na TV Imaculada Conceição a partir deste momento, sinal aberto. Começa o programa de hoje falando sobre semeadura da soja e, de acordo com a consultoria AG Rural, foi retirado praticamente o atraso em relação à safra passada. Chegou a 42%, com um avanço importante durante essa última semana, depois da ocorrência de chuvas, principalmente em parte do centro-oeste brasileiro. É o que eu vou mostrar agora. Paraná também reduziu um pouco esse atraso. Você vê aqui que, de acordo com a AG Rural, até o dia 29 de outubro, 42% das áreas a serem semeadas com soja já haviam passado pelo processo. Representam um aumento de 19 pontos percentuais frente ao que acontecia uma semana antes. Nesta última semana, o plantio teve um impulso lá no Paraná, que vinha ali liderando, aí teve a irregularidade de chuvas, mas voltou agora com as precipitações. Os estados do Centro-Oeste também tiveram uma grande evolução, se aproximando da média dos últimos 5 anos, é o que nos apresenta a consultoria AG Rural nesta segunda-feira, feriado no Brasil. Mas até a última semana, o plantio no Mato Grosso, principalmente no norte do estado, vinha com atrasos por conta da falta de chuvas. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A estiagem rigorosa está comprometendo o plantio de soja em Mato Grosso. Alguns produtores que já tinham iniciado o plantio decidiram fazer uma pausa à espera da chuva. De acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, esse menor volume de chuvas até agora já causou atraso no plantio. A previsão é de que as chuvas fiquem mais intensas somente a partir de novembro. Com isso, os trabalhos podem acelerar, principalmente na região médio-norte e norte do estado. Nossa equipe esteve na fazenda Jaçanã, no município de Vera, distante 461 quilômetros de Cuiabá, e acompanhou de perto o desenvolvimento do plantio. A falta de chuva aqui na região tem preocupado os sojicultores. Aqui nesta fazenda, a média histórica para o mês de outubro é de 200 a 250 milímetros. No mês de setembro, não passou de 105 milímetros. Agora, no mês de outubro, caíram apenas 40 milímetros. Essa falta de chuva no início pegou a gente de surpresa e ela tem se prolongado por um período assim inédito, desde que eu me entendo por gente. Não vi isso ainda aqui no Mato Grosso, na nossa região pelo menos. A gente teve uma felicidade de ter uma chuva dia 22 de setembro, de 105 milímetros. Iniciamos o plantio, essa soja que pode ser vista aqui. Inclusive depois a gente veio ter chuva, um pouquinho de chuva, uma garoa de 15 milímetros, 10, 15 milímetros, há 10 dias atrás. E aí que nós retomamos o plantio. E essa soja aqui veio vivendo com essa umidade dessa chuva de 105 milímetros e mais alguma coisinha, uma garoinha de 2, 3 milímetros eventual aí, mas foi na raça. Essa soja já não é uma soja com seu maior potencial desde então, ainda consegui manter um stand bem estabelecido aqui na fazenda, mas não é o stand ideal e também não é a condição ideal da soja. A raiz dela ficou um pouco mais profunda, mas eu creio que há uma chance, ela já está um pouco debilitada. Agora, depende de tudo o que vai acontecer daqui para frente para que ela possa se manter. Agora, a chance dela produzir, vamos dizer, 80 sacos, já ficou bem complicada essa situação para ela, então talvez aí na casa dos 65, 70 sacos seria uma maravilha já. Nesta área aqui, ano passado, eu colhi 80 sacos, de média, nesta área específica. Claro, essa não é a média da propriedade, a média da propriedade fechou em 65. Mas então, nesse talhão específico, eu fechei 80.
Quanto ao mercado futuro da soja, o produtor já negociou uma parte, porém dentro do seu limite. Comercialização eu já estou no meu limite de 45 sacos, que é o meu limite próprio, então já não posso negociar mais nada. Tenho uma média em torno de R$80 de negociação. Quem sabe agora com esses outros, se eu fechar mais uma média de 65, quem sabe com esses outros 20 sacos por hectare eu possa aproveitar esse mercado alto, mas essa não é a grande realidade do produtor. A realidade do produtor não é de 120, 130 reais hoje. A grande maioria está dentro dessa faixa de 80, alguns a 90, tem contratos a 105, claro, mas a grande maioria está dentro dessa faixa aí. Mesmo com esse atraso no início do plantio, ainda não compromete a janela ideal para a segunda safra com o milho. A gente está já no limite, é claro, a gente vai vir para fevereiro para plantar o milho, mas ainda o que a gente plantar até dia 30 de outubro aí, a gente consegue plantar também de soja até dia 20 de fevereiro sem grandes problemas. A janela melhor de plantio de milho se encerra 20 de fevereiro, em tese. Então a gente está, de certa forma, ainda tranquilo. Aí daqui para frente começa a ser mais arriscado o plantio de milho já. Do município de Vera, em Mato Grosso, Valdir Pacheco. E olha, soja nos Estados Unidos é o assunto de agora no Agricultura BR, e é inegável que as eleições norte-americanas vão dando peso também sobre as posições negociadas com as culturas agrícolas nos Estados Unidos. E o mercado não vê com bons olhos, aparentemente, uma possível vitória do adversário do presidente Donald Trump, o Biden. Isso vem acontecendo já, né, esse entendimento. Nós tivemos algumas realizações no final do mês de outubro, na última semana, e hoje nós temos um mercado nervoso por conta de algumas posições aí que estão saindo em relação aos levantamentos de pesquisa, já que as eleições trazem um resultado nos Estados Unidos amanhã e pode acontecer de fato qualquer coisa por lá. Está bem equilibrada as intenções de votos e o adversário do Trump poderia ganhar mesmo caso o Trump vença em estados importantes como Flórida. Então, por lá, muita gente nervosa. Hoje é um dia esquisito nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago. Você acompanha comigo as posições. Vinham perdendo forte agora há pouco. Vinha perdendo mais de 1%, vinha perdendo 1,2%, nesse momento vai perdendo pouco, vai perdendo 0,2% no mais curto prazo. A posição de novembro vinha a $10, 53 cents o bushel, janeiro 10,46, março $10, 43 cents mais 4 por bushel, são as posições que eu vou destacando para você. Posição de maio eu trago a $10, 42 cents mais 4 por bushel, são os negócios que nós trazemos hoje com soja na Bolsa de Chicago. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco você vai poder rever uma entrevista que realizei com Luana Ruiz, advogada, a respeito das invasões de terras de produtores, de proprietários rurais do Mato Grosso do Sul. Fique conosco, nós voltamos já. Nós vamos falar agora de um assunto extremamente sério agora e que impacta pelo menos 150 produtores, eu diria 150 famílias no Mato Grosso do Sul e também tantas outras, aí entra na casa de milhares em todo o Brasil. A invasão de terras, o não direito à propriedade, o desrespeito ao direito à propriedade, situações que revoltam as populações, deixam com medo quem está no campo, que está sempre descoberto, não tem guarda, porque o policiamento é muito mais complicado. Vamos falar agora da invasão de terras por indígenas no Mato Grosso do Sul, que vem acontecendo. Você já acompanhou nas últimas semanas aqui uma série de reportagens feitas por Vinícius Souza e Gadiel Chaparro, e agora nós vamos entrar nesse assunto de uma maneira um pouco mais aguda, um pouco mais profunda. Eu recebo aqui a advogada Luana Ruiz, ela que vai falar sobre esse tema, responder perguntas também que estão chegando aqui para o canal do Boi, e é a nossa convidada de hoje. Luana, é sempre um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, infelizmente para falar de algo que é muito desagradável, né, que é essa questão da invasão de terras. E eu te perguntar, vou fazer essa pergunta agora aberta, né, para todo mundo ouvir, mas essa questão, muita gente com terra invadida, com direito à reposição, né, com direito a voltar a ocupar suas terras, mas isso não acontece, vai sendo protelado. Tá? Quais são as expectativas atuais para esses produtores? Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, eu também quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, levando informações para os produtores rurais, e realmente é um assunto desagradável, mas é algo que tem que ser enfrentado. É importante nós entendermos a reintegração de posse enquanto decisão judicial não cumprida e a reintegração de posse enquanto decisão judicial suspensa. Porque o que nós temos hoje é, as reintegrações de posse são julgadas procedentes, o Poder Judiciário, na primeira instância, e no TRF3, no Tribunal Regional, em regra, deferem a reintegração de posse, e chega no STF e o Supremo, em uma suspensão de liminar, suspende aquela reintegração de posse. Então, não se tratam de decisões não cumpridas. Se tratam de decisões suspensas pelo próprio Poder Judiciário, que havia dado a primeira decisão determinando a reintegração de posse. Isso tem que ficar muito claro, porque passa uma impressão de que o governo federal não está agindo. Por que governo federal? Porque demanda toda uma estrutura do governo federal na questão de policiamento para o cumprimento das reintegrações de posse. E é muito importante nós separarmos o que é decisão judicial não cumprida e decisão judicial suspensa. O Mato Grosso do Sul hoje enfrenta liminares ou mérito que determinam a reintegração de posse, mas que foram suspensas pelas Cortes Superiores, no caso pelo Supremo. A culpa está na mão da Suprema Corte. Eu vou fazer essa pergunta agora sobre a Suprema Corte, sobre o STF. Antes eu vou pedir para a minha equipe de produção, pode colocar as imagens aí do que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul. Nós temos áreas invadidas, áreas de produção de milho queimadas, nós temos máquinas agrícolas apedrejadas, gente passando todo tipo de aperto no campo. Mas aí eu completo essa pergunta: o que acontece no STF, na Suprema Corte Brasileira, para que chegue lá e se suspenda, chegue lá e não dê andamento àquilo que é direito desse cidadão? Eu entendo que um equívoco ou uma anomalia jurídica. Eu não tenho como responder o que acontece na cabeça daqueles ministros para analisarem uma situação como essas que vocês veem aí, de um absurdo, de um abuso, de um desrespeito, de agressões que os indígenas cometem, e pelo simples fato de serem indígenas, a Suprema Corte entende que eles teriam legitimidade, que seria uma luta legítima por direitos. E as decisões de suspensão de reintegração de posse, em regra, são pautadas na arguição de risco à ordem pública, ou seja, os índios prometem resistir ao cumprimento das decisões, prometem suicídio coletivo, prometem derramamento de sangue, e o Poder Judiciário, para evitar um problema maior, que é a ameaça dos próprios indígenas de derramamento de sangue, sob o argumento de protegerem a ordem pública, suspendem as reintegrações de posse. É um entendimento que eu vejo como um entendimento fora do nosso ordenamento jurídico. A desordem pública já não ocorreu? É uma inversão. A desordem pública é a invasão. A desordem pública é a manutenção da invasão. Mas o Supremo tem uma leitura diferenciada que ele diz que não, que o cumprimento da reintegração de posse é que vai ferir a ordem pública porque os índios prometem resistência. Não consigo explicar o que acontece na cabeça, o que acontece nessa forma de entendimento de juízes, desembargadores e, em especial, dos ministros do Supremo, que vem suspendendo as reintegrações de posse sob esse argumento. E é importante nós separarmos de forma muito radical direito territorial indígena. Existe sim um direito territorial indígena previsto na Constituição, naquelas áreas em que há posse tradicional indígena. Isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é a ação humano-militar, a tomada da posse na força, ao arrepio do devido processo legal, que é a invasão de propriedade privada. Então, direito territorial indígena, do artigo 231 da Constituição Federal, e invasão de propriedade privada não guardam qualquer relação. Um suposto direito territorial indígena não tem condão, não tem força de legitimar um ato violento e ilegal de invasão. Luana, vou dar sequência, vou trazer aqui, inclusive, a pergunta de
uma telespectadora e que acompanha sempre nós por aqui, a Vanilda, você conhece ela deu bom dia, hoje ela conversou comigo cedo, pediu para perguntar a você, Luana, se você sabe ou tem conhecimento do presidente Jair Bolsonaro, já que a sua família esteve reunida recentemente com ele, estiveram na semana passada também com o general Heleno, sobre a gravidade dessas incessantes invasões que ocorrem, caso elas não cessem. E ela traz aqui um dado que é importante, né? Os produtores rurais e muita gente que está no campo tem ali a sua guarda, porque não tem policiamento, então tem a sua guarda da sua propriedade, da sua casa, da sua família, através, muitas vezes, né, a maior parte das vezes, por armamento legalizado, que é o que a lei permite. Os indígenas não, e eles já estão armados há muito tempo, é por isso que eles também fizeram essas invasões de terra. O que você traz desse ponto aqui, Luana, por favor? Bom, a ida a Brasília e a possibilidade de diálogo com o presidente da República, que aconteceu efetivamente na semana passada, a pauta foi um pleito, não só do estado do Mato Grosso do Sul, mas um pleito do Brasil, levando ao presidente da República algumas problemáticas que estariam na mão do Poder Executivo. Não podemos confundir as coisas e levar ao presidente da República um pleito para dizer: presidente, você precisa organizar a casa e cumprir as reintegrações de posse. Como pode o presidente da República ou a Polícia Federal, dentro da estrutura do Executivo, ou o presidente da autarquia, no caso a FUNAI, promover uma reintegração de posse que tem um óbice, e esse óbice é judicial. A caneta da decisão, a caneta da solução das invasões está na mão do Supremo, que suspendeu as reintegrações de posse. Pedir ao presidente da República que promova a reintegração de posse de algo que o Supremo já disse que não vai acontecer é pedir ao presidente da República que descumpra a decisão judicial. Então, a primeira pauta que eu sempre destaco a importância de todos aqueles que vão levar um pleito aos agentes públicos é: leve ao agente público o pleito daquilo que está na mão daquele agente. E em relação à presidência da República e a todas as propostas do presidente da República, e é muito importante, por isso que eu diferenciei direito territorial indígena e invasão de propriedade privada. Não existe por parte do governo federal uma negação de direitos indígenas. Muito pelo contrário, nós estamos assistindo propostas do governo e ações do governo respaldando os direitos indígenas. O que o governo não admite, e com razão, é o caos e a invasão. E o pleito levado ao presidente da República em relação à questão específica das invasões, nós já tivemos por parte do presidente da FUNAI uma orientação de que invasões de propriedades por indígenas integrados, ou seja, cidadãos brasileiros, indígenas que sabem bem o que estão fazendo, que isso não será trabalhado pela Procuradoria Federal Especializada da FUNAI em ações possessórias. Ou seja, a FUNAI, que é o governo, certo? É uma autarquia do governo federal, a FUNAI não vai, a Procuradoria Federal da FUNAI, que é o seu corpo jurídico, não vai defender nos processos as invasões de propriedades privadas. Isso é caso de polícia. Não existe no ordenamento jurídico nenhuma previsão que coloque a invasão de propriedade ou a entrada nas áreas sob força ou uso de violência. Não existe nenhuma previsão legal que coloque isso como um direito. Não sendo um direito, não cabe à Procuradoria Federal da FUNAI ir nos processos contra os produtores buscando legitimar essas invasões. Isso já é algo da Presidência da República, do governo federal e representado, porque existe a desconcentração e descentralização do poder. Então, quando uma autarquia toma uma atitude, é uma ação do governo federal, então nós já temos esta orientação do presidente da FUNAI. E, por incrível que pareça, esta orientação do presidente da FUNAI, que diz simplesmente que a FUNAI não vai mais defender ato criminoso de invasão, essa orientação foi questionada pelo Ministério Público. O Ministério Público fez uma recomendação para a FUNAI, para que a FUNAI revogasse essa orientação. Quais são os parâmetros para fazer uma solicitação como essa de revogar uma decisão? Por parte do Ministério Público, isso legitima a tomada da posse na força, chama de, entre grandes aspas, retomada, e
como se fosse uma luta legítima por direitos. Essa é a linha da 6ª Câmara do Ministério Público Federal que trouxe essa recomendação para a FUNAI revogar esse ato. Luana, você colocou um termo aí que é muito interessante, foi colocado nessa comunicação da FUNAI, de que ela não vai representar os índios que já são integrados à sociedade. E aí eu sei que tem muita gente no Mato Grosso, estava olhando o telefone agora, o WhatsApp, o Instagram, e está bombando, o pessoal está assistindo mesmo. Não existe no Mato Grosso do Sul índio que não seja integrado. Nós devemos ter ali no norte do país, na região amazônica, evidentemente que há, parte do norte do Mato Grosso talvez, mas no Mato Grosso do Sul não tem. Esses, principalmente, que estão em áreas que são invadidas, que invadiram as fazendas, eles não têm essa condição. Então, todos eles se enquadrariam, no caso do Mato Grosso do Sul, dentro dessa questão de ilegalidade e sem defesa da FUNAI. Certamente. Só não se enquadram nessa questão os índios isolados, que são os índios que não tiveram contato e que os poderiam... índios de verdade. Porque a questão indígena, isso é muito importante nós esclarecermos também, a questão cultural, ela pode ser preservada, ela pode ser garantida, o índio vai ser sempre o indígena, independentemente da transformação da cultura, porque a cultura é algo dinâmico, a cultura não é estática. É orgânico. É orgânica, ela se transforma, ela se adequa. Então, o fato dessas adequações culturais não fazem do índio menos índio. E é isso que nós precisamos entender, e o Ministério Público e alguns entendimentos judiciais também, entender que o fato de serem indígenas não lhes dá direito absoluto, porque nós temos uma transformação da cultura e não podemos querer resgatar um índio que não existe mais. Uma cultura de 1500, continua sendo uma cultura indígena. Com novos recortes, novos contornos e adequados ao momento atual. Luana, o Paulo de Sidrolândia, ele fez um questionamento que é muito interessante em relação ao que tem acontecido. Nós exibimos algumas reportagens, você participou das reportagens também, no qual estava dizendo que o STF teria que se posicionar no dia 28 de novembro, adiou essa decisão e não tem data nova. Né? O que ele pergunta aqui? Ele questiona se durante esse período, né, que nós temos agora até chegar lá, qual que é a responsabilidade do Supremo em relação às pessoas que foram invadidas, em relação a lucro cessante, ao custo de oportunidade e outros temas, porque as famílias dessas propriedades, a maior parte delas, vão perdendo aí a sua qualidade de vida, perdem a sua condição de trabalho. A responsabilidade efetiva jurídica do Poder Judiciário, do Supremo, no caso, é nenhuma, né? Porque o julgador, ele julga e impõe deveres e obrigações para as partes, para ele mesmo, nenhuma. Então, no momento, nós temos um Supremo que tirou de pauta, foi retirado de pauta a questão da repercussão geral, que vai rediscutir marco temporal, e as decisões judiciais, com exceção desse caso que tem repercussão geral, as decisões judiciais elas são voltadas para os casos concretos. Então, uma decisão judicial que suspende a reintegração de posse tem efeitos apenas para aquele caso específico e responsabilidade, pelo menos jurídica, para o órgão julgador, responsabilidade nenhuma. É o órgão julgador, no seu autoconvencimento, proferindo uma decisão. Existe, claro, um compromisso, uma responsabilidade ética, moral, existem reflexos sociais daquela decisão, mas nós não tem como identificar uma responsabilidade de o Supremo arcar com alguma indenização, alguma coisa nesse sentido. Daí porque, inclusive, o fundamento desta orientação do presidente da FUNAI, de que a FUNAI não vai defender judicialmente os atos de invasão. Porque o que vem acontecendo? Decisões judiciais condenando a FUNAI a indenizar os proprietários. Então, as invasões defendidas pela FUNAI, defendidas pelo poder público, estão acarretando ônus ao erário. E é com essa questão de razoabilidade que a FUNAI, então, disse, olha, a partir de agora, nós temos a invasão de propriedade privada como ato ilícito e não será defendido pela FUNAI, mesmo porque não pode um gestor público colocar em risco o erário, que é o que vem acontecendo na questão das invasões. Em relação a essa retirada de pauta, essa questão não vai tratar de invasão. E eu vou repetir, a terceira vez vou repetir, que é muito importante nós termos isso em mente. Direito territorial indígena, marco temporal, proibição de ampliação, indigenato, esbulho renitente, Raposa Serra do Sol, condicionantes do Supremo, isso é uma coisa.
Invasão de propriedade privada, retomada, luta legítima por direitos, isso é outra coisa. Nós não podemos permitir, como vem fazendo o Ministério Público Federal, a 6ª Câmara do Ministério... Esse ano de 2020, Luana, eu sou leigo, evidentemente, na questão do direito, mas eu nunca tinha visto, presenciado tantos processos chegando, ou tantas solicitações, tantos posicionamentos chegando no Supremo contrário ao direito de quem tem terra. Nunca aconteceu isso, pelo menos a visão jornalística nunca tinha acontecido. E chega aí no que eu quis, onde eu estava trazendo, essa diferenciação ela é muito importante, porque quando eu pego a invasão de propriedade e contamino ela com o direito indígena, qualquer palavra contra é uma palavra contra os indígenas. E não é isso que se pretende. Ninguém quer uma decisão contra os direitos dos indígenas. Ninguém nega os direitos dos indígenas. O que nós não podemos admitir é que, pelo simples fato de serem indígenas, passem a ter direitos que são verdadeiras anomalias porque não estão no ordenamento jurídico. Para o produtor rural que está nos assistindo, Luana, e até encerrando aqui a última pergunta que eu vou fazer a você, para o produtor rural que está nos assistindo, para quem está nessa condição, infelizmente, é algo que sensibiliza a todos, mas para quem está nessa condição, para quem está nos acompanhando, qual que deve ser o comportamento do produtor rural ou de quem está com terra invadida? Como que nós devemos nos portar num momento como esse? Paciência, expectativa boa e esperança. Por quê? Porque foram mais de 30 anos de construção de políticas esquerdas, de políticas socialistas, de políticas de direitos de minorias, de toda essa onda. Para você ter uma ideia, o Estatuto do Índio é de 1973, a tese do indigenato é de 1912, de João Mendes Júnior. Então, nós começamos a ter no Mato Grosso do Sul o pool de invasões a partir da década de 90. Quantas décadas trabalharam nos bastidores para conseguirem colher hoje, em favor do caos e da desordem, essa realidade de proteção das invasões. Então, agora nós estamos virando essa página, partindo para um novo contexto, e esse novo contexto precisa de tempo para ser construído. Em 2 anos e pouco mais, menos de 2 anos do novo governo, para desfazer, para se livrar de uma herança maldita de governos anteriores, o tempo é muito curto. Existe uma necessidade de reconstrução. E isso está acontecendo, é nítido. Acabei de lhes trazer aqui um ponto específico, nós podemos elencar centenas de outros, mas um ponto específico de conduta deste governo, não, e repito, não negando direitos indígenas, mas negando invasão como sendo algo legítimo, como é essa orientação da FUNAI. Só que os atos administrativos, para eles surtirem efeito e chegarem até nós, que estamos aqui na base, demandam tempo, demandam uma tramitação, demandam trâmite de processos judiciais, por exemplo, para que esses atos reflitam naqueles nossos processos. Então, o que eu tenho a dizer para todos os que estão invadidos, isso eu estou dizendo hoje, e se nós pegarmos nos históricos, nos meus históricos aqui, dialogando aqui no canal do Boi, em diversas outras oportunidades, eu sempre falo, desistir não é uma opção. No governo do PT, no governo Lula, no governo Dilma, eu dizia, desistir não é uma opção. E não é mesmo, e agora com ainda mais ênfase, desistir não é e nunca será uma opção para o produtor rural que tem título, que rega a sua terra com seu suor, com seu trabalho. Nós vamos virar essa página. Essa entrevista você pode rever acessando o portal sba1.com ou o canal do Boi no YouTube. Olha, eu falo agora a respeito do mercado norte-americano de milho, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou vendas de 204 mil toneladas do cereal para entrega na safra 2021 com destino não declarado.
Assim como eu já havia dito para a soja, milho também vive um momento de pressão. Essa pressão está ligada no dia de hoje, pelo menos até amanhã, quando os resultados das eleições norte-americanas devem ser anunciados, deve ser assim. Tem pressão por conta da política dos Estados Unidos. Nós temos aqui milho perdendo no dia de hoje, é o que nós estávamos vendo há pouco. As quedas neste momento vão chegando próximo a 0,8%, o suficiente para tirar o piso de $4 das posições de dezembro e março. Posição de dezembro a $3,95 mais 2 o bushel. Março, $3,99 mais 4. Maio, $4,02 mais 2. E julho, $4,03 mais 4 por bushel. Assim vem os negócios em relação ao que vem acontecendo com milho na Bolsa de Chicago. E a população islâmica no mundo se aproxima de 2 bilhões de pessoas, o que representa aí cerca de 24% da população mundial. O Brasil é o maior fornecedor de produtos chamado halal, que são preparados para atender esse público específico. Além disso, as populações têm grande influência aqui no Brasil por conta das colônias. Para falar a respeito deste assunto e as relações que estão aí dentro do agronegócio, Sara Kirchhoff nos traz mais informações nesta entrevista. Ali Saif sempre conosco, trazendo informações aí sobre esse mercado tão importante para o Brasil e ao qual nós dominamos, inclusive, né, de exportações de animais abatidos no sistema halal. Ali, como sempre, seja muito bem-vindo ao canal do Boi e eu gostaria que você me falasse sobre esse memorando de integração blockchain Brasil-Árabe que foi assinado virtualmente agora há poucos dias. O que ele representa para esse setor? Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado pelo convite. Esse acordo, esse memorando que nós assinamos, ele fala, tem a ver com a questão do blockchain. Blockchain é um termo meio novo para muita gente, mas já há uns 2 anos já tem acontecido de forma muito assídua no mercado. Isso traz uma confiança nos procedimentos. É como um reconhecer o procedimento do outro. E nessa forma que está sendo desenhado entre nós e a Câmara Árabe, todos os envolvidos, então tem os certificadores, Câmara Árabe, você tem as associações como a BIEC, a VPA, você tem o governo envolvido. Então esse acordo, ele derruba algumas barreiras, que é a barreira do tempo. Por exemplo, cada setor tem os seus procedimentos internos e dessa forma que está sendo desenhado, nós estamos unificando e integrando todo o sistema. Então, nós vamos trazer agilidade para a certificação e confiança na rastreabilidade de todo o processo. Você imagina que a certificação tem sua rastreabilidade, as empresas têm sua rastreabilidade, a Câmara e etc. Então, isso fica em bancos de dados diferenciados. É lógico que cada setor tem o seu sigilo, mas o que é de interesse, ela está sendo integrada de uma forma a trazer agilidade, rapidez, e além de trazer muita confiança ao produto brasileiro. Então, estamos bem confiantes nesse acordo. Certo, Ali. Falando um pouco de mercado agora, como é que estão as exportações dos produtos, né, que são abatidos no sistema halal, seguindo os preceitos islâmicos? Como que estão as exportações agora nesses últimos meses? É muito interessante o mercado halal, porque você fala de outros mercados, mercado europeu, mercado da Europa, ou seja, que for vários blocos econômicos, e tem as suas altas e baixas. O interessante do mercado halal é que, além do crescimento que houve nos últimos tempos, você tem o que é a garantia da sua presença nesse mercado, o volume sempre muito bem garantido. Né? Então, o mercado halal, nesses últimos tempos, além de ter sido com essa questão da pandemia, que todo mundo estava preocupado, além de manter os volumes, ele até deu uma crescidinha, ele teve uma presença importante, teve uma participação muito importante para as indústrias produtivas, de alimentos em especial. Então, é bem legal, eles deu um crescimento legal e uma expectativa de crescimento interessante. Ali, além da própria proteína animal, né, que é consumida e exportada nesse sistema, esse mercado ele também tem um leque, né, uma gama bem interessante, que inclusive envolve produção de remédios e de cosméticos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, para que vocês entendam, a palavra halal significa, é uma palavra em árabe,
significa lícito, é tudo aquilo que é permitido para o muçulmano, tudo que o muçulmano pode consumir, como ele deve proceder, então é tudo aquilo que é permitido, daí vem a palavra halal. Então, o halal não é apenas um documento, halal é uma forma de vida. Então, veja bem, para que possamos garantir que o muçulmano está seguindo a jurisprudência islâmica, nós temos que colaborar no nosso lado do procedimento. Então, todos os procedimentos, todos os processos da indústria, ele deve estar certificado. Então, não é apenas a carne, o animal, a forma do abate, e sim todos os procedimentos, nos insumos, no transporte, no armazém, nos produtos que são fornecidos para as indústrias, como lubrificantes, por exemplo, a forma dos tratos dos animais. Aí existem outras categorias, como os cosméticos, fármacos, existe toda uma linha, uma gama de produtos que nós podemos consumir e uma certa linhagem de produtos que nós não podemos consumir. Por exemplo, produtos de origem suína. Nós não podemos usar roupa com esses produtos, não podemos consumir nenhum produto fármaco e nem cosmético com esse tipo de produto. Então, a palavra halal no árabe, no Alcorão, ele está ligado a outra palavra, que é halal tayyiban, ele tem que ser halal e saudável. Então, além dessas listas, da lista dos produtos que não são permitidos, tem a lista daquilo que não é saudável. Então, por exemplo, se houver uma visão ou de um produto específico que torna-se um produto não saudável, não deixa de ser halal. Então, tem toda uma questão do halal, da segurança alimentar, food security, né? Você tem a questão do bem-estar animal, você tem a questão da higienização, você tem toda uma questão sanitária envolvida nesse tipo de coisa. O halal está tudo uma coisa ligada à outra. É aquilo que a gente costuma dizer, você tem que falar hoje de um processo door-to-door, ou que é porta a porta, ou que eles chamam de farm-to-fork, né? Você todo o procedimento, aquilo que você vai levar para um muçulmano consumir, você tem que trazer toda uma rastreabilidade de todos os processos, de todo o processo. Então, existe certificação hoje para grãos, existe para abate, existe para prestação de serviço, existe certificação para fármacos, existe para cosméticos, existe até para rede hoteleira e linha bancária. Então, a questão halal é um modo de vida que o muçulmano deve seguir. Entendido, Ali. Antes da gente encerrar, meses atrás a gente conversou sobre o assunto do porto de Beirute, né, que passou por uma explosão terrível por lá, inclusive com vítimas fatais. Como é que estão as exportações para lá agora? Como é que está a situação do porto nesse momento? Realmente o Líbano passa por um momento muito triste ainda, né? Ainda está sofrendo o efeito daquele trágico dia. E é lógico que eles cuidaram dessas questões de como receber os produtos, etc. A coisa continua. Aquilo que eu disse naquele dia, eles vão encontrar um caminho e estão encontrando esse caminho para ser mantido o volume. Mas, infelizmente, o Líbano ainda tem um problema político a ser resolvido, né? E as coisas estão acontecendo no Líbano e há uma transformação acontecendo lá e que a gente vê com bons olhos. Se Deus quiser, as coisas tendem a melhorar. Então, a questão foi remediada, mas o futuro pode ser promissor, se Deus quiser. Estamos torcendo para isso. E por aqui vamos falar sobre o setor sucroenergético. E nós resolvemos perguntar para o professor Marcos Abaneves como é que vem o setor. Depois de ter sido impactado com a crise do petróleo, quando o barril despencou de preço, e depois a Covid, que trouxe uma crise de consumo, se dá para dizer que a crise no setor passou aqui no Brasil? E ele respondeu. O ano de 2020 representa um dos maiores altos e baixos do setor de cana. Começou com aquela euforia que ia ser um dos melhores anos, economia crescendo, mercado de açúcar favorável, combustível também favorável, veio o isolamento, né? Março, o que vai fazer com esse etanol? Aquele pânico geral foi lá para baixo.
E agora estamos no final do ano, né, entre outubro e novembro, com uma situação melhor do que a que estava no início do ano. Por que está melhor? Porque a exportação de açúcar foi algo inacreditável. Outubro provavelmente bate o recorde de exportações de açúcar, a um preço em reais bom. Demos sorte de pegar o mercado mundial precisando de açúcar no momento em que o Brasil virou a chave para fazer açúcar. E aparentemente a economia voltando, o consumo de etanol já quase chegando no que ele estava, né, 10, 12% menor, e o ATR melhorando, né, o valor do ATR. Então a cana já virou a situação e deve ter um final de safra muito bom e o ano que vem bom também, acredito eu. A declaração do Imposto Territorial Rural encerrou no último dia 30 de setembro. E caso os proprietários não tenham feito, são necessárias medidas. E quem falou sobre essas medidas a serem tomadas foi o advogado Luiz Romani, que conversou com a jornalista Sara Kirchhoff em São Paulo. Isso mesmo, o prazo para entrega da declaração do ITR terminou há cerca de um mês, mas sabemos que alguns produtores não conseguiram fazer a entrega. Por isso eu vou conversar com o Luiz Adriano Martins Romani, que vai explicar o que o produtor deve fazer agora, né? Esses que não realizaram a entrega. Luiz, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Quais são as orientações, então, para o produtor? Muito obrigado, Sara. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar com vocês. Bom, Sara, o produtor que perdeu o prazo para entrega da declaração do ITR ainda pode declarar. Basta que ele acesse o site da Receita Federal e baixe um programa que chama Gerador de Declaração do ITR, para que ele possa entregar de forma online ou levando um pendrive até a Receita Federal, a sede física. É muito importante que esse produtor rural entregue a declaração o mais rápido possível, porque pelo atraso ele paga uma multa de 1% ao mês com um mínimo de R$50. E além disso, ele paga uma correção que é medida pela Selic. Então, se o produtor rural pagar o ITR, declarar e pagar o ITR ainda no mês de outubro, ele vai pagar só a multa, ainda não vai sofrer a correção do ITR, da Selic. Certo. E por que é tão importante a entrega dessa declaração, Luiz? Bom, a declaração do ITR é muito importante para o produtor rural, principalmente para aquele que tem interesse em obter o crédito rural, que, como a gente sabe, é um crédito que tem juros mais interessantes, mais atrativos no mercado. Porque sem a declaração do ITR, ele não vai ter acesso à declaração negativa do imóvel, que é um documento requerido para que seja fornecido o crédito rural. E além disso, Sara, o produtor rural que não declara o ITR, ele perde o direito de usar o VTN, que é o valor da terra nua, declarado naquele ITR, em uma eventual venda da sua propriedade no futuro. Luiz, e para o produtor fazer essa declaração, ele consegue fazer sozinho ou é sempre bom procurar um especialista, um advogado? É interessante que o produtor rural procure um contador para fazer a declaração do ITR, porque o ITR ele é feito com base em algumas medições na área tributável que a gente fala. Então é possível retirar algumas áreas e retirando essas áreas o valor do ITR vai abaixar, como por exemplo a área de preservação permanente, dentre outras. Tá certo, Luiz. Muito obrigada, viu, pelas suas orientações e pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Sara. Foi um prazer. Prazer foi meu. Esse foi então Luiz Adriano Martins Romani falando de Patos de Minas, em Minas Gerais. Encerramos por aqui. É com vocês. Encerramos por aqui também essa edição do Agricultura BR, especial hoje aqui no Agrocanal, por conta dos nossos eventos. Hoje é feriado, né? 2 de novembro, dia de finados, uma data importante, e nós estamos tendo um grande evento lá no canal do Boi. Vou dar uma olhada rápida que meu horário já está estourado. Olha só, 16º leilão virtual Martendal vem acontecendo neste momento. Ó, quer fazer bons negócios? Vai lá para o canal do Boi. Eu vou encerrando por aqui, eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até amanhã.